Olá, está começando o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema polêmico. Na Câmara Municipal, na semana passada, nós já tivemos uma discussão acerca do Aquífero Guarani, situado ali na zona leste de Ribeirão. Teve uns fatos aí diferentes na Câmara Municipal. Enfim, vamos falar e receber para falar sobre isso o doutor Paulo Maximiano Junqueira Neto. Ele que é um advogado especialista nesta área de direito agrário, nessa área das questões, estudioso das questões do Aquífero Guarani, está desenvolvendo um trabalho bonito, veio trazer esse trabalho, mas antes disso nós vamos conversar sobre alguns apoiadores, alguns patrocinadores do programa, como por exemplo a revista Chibarro Gray, essa revista formada por maçons de Ribeirão Preto, ok? É um trabalho bonito, é a primeira revista da região de Ribeirão Preto, promovida por maçons. Ela vem com o tema Maçonaria e Inconfidência Mineira, é o primeiro tema abordado pela revista, é a primeira publicação agora de abril de 2017, é uma publicação bimestral, ela vai ser uma publicação, já está no forno a próxima publicação, então uma produção independente, com vários anunciantes, são todos pessoas respeitadas na nossa comunidade, inclusive quem tiver interesse em entrar em contato com a revista Chibarro, está aqui o telefone 988 18 6162, é um dos telefones de contato, tem WhatsApp, se você quiser vender o seu peixe, está aí a propagandinha aí do vender o seu peixe, mas eu gostaria de chamar a atenção de alguns anunciantes, como por exemplo, a Santa Emília, 113 anos, na compra do seu Volkswagen, Renault, Toyota, você pode procurar a Santa Emília, procure o telefone 99401-4822 e ainda sabe como adquirir sua isenção, está querendo se isentar de ICMS? Saiba como adquirir sua isenção de ICMS, IPI, IPVA, caso tenha algum problema em membros inferiores ou superiores. Tem também a BWA, Locação de Veículos, procura o Willy Carlos Studendorf Júnior. Olha que nome bacana, hein? Willy Carlos Studendorf, da BWA Locação de Veículos. Lá na Francisco Junqueira, 1583. Telefone 3625-7591. Então, tem bastante coisa aqui. Olha que legal. O meu colega, meu amigo Leopoldo lá, do Ediléu Caça e Pesca. Ô Leopoldo, grande abraço aí. Procura o Leopoldo lá. Fala que você viu essa reportagem, ele vai te dar um descontão especial. Tem na Duque de Caxias, número 321, ou a loja 2, ali na Avenida Caramuru, número 574, Ediléu Caça e Pesca. Essa loja eu apoio, eu confio. Enfim, essa é a Chibarro Gray. Tem também a SM Cutelaria, o artesão, o Serginho lá de Jaboticabal, que faz facas belíssimas. Dá uma olhadinha nas imagens aí. São facas de excelente qualidade, facas realmente de qualidade, com grossas, bem acabadas, com aço 51-60, enfim, são belíssimas aquisições que você pode conseguir acompanhando o Facebook da SM Cutelaria. E também a Mag Global, é uma empresa sediada em Curitiba, e que, dentre outras, além de limpeza de galerias, coleta de lixo urbano, ela também trabalha com portaria remota. Então, olha aí, ó, o senhor que é síndico aí, que está no condomínio, no prédio, está precisando de alguma coisa, está precisando rever os sistemas de segurança da sua empresa, uma grande pedida é a portaria remota da Mag Global. Entra no site, acompanha, veja, olha cada coisa bonita que tem, cada trabalho bacana, mais de 25 anos de trabalho. Bom, pessoal, como dito, estamos aqui recebendo o Dr. Paulo Maximiano Junqueira. Paulo, muito obrigado recebê-lo aqui no programa. Foi árdua a minha labuta para conseguir trazê-lo aqui, está sempre correndo, sempre atarefado. Paulo, o que a gente pode falar aí? Passo a palavra, o que a gente pode conversar sobre o Aquífero Guarani? Há quantas andas essa brincadeira? É uma coisa muito séria, né, Luiz Rodrigo? Eu quero agradecer o convite, vou estar sempre à disposição, não só à sua disposição, como da TV+,
um programa excelente que você vem fazendo já aí de longa data, né? Obrigado. E você fez alguns elogios, né, teceu alguns comentários a meu respeito. Estou longe de ser um especialista, né? Mas sem dúvida alguma, né, Luiz Rodrigo, a gente está... Estudioso, né? Não, perfeito. A gente sabe mais do que qualquer um aqui, pelo menos. Não, absolutamente. A gente está aprendendo, né? E estamos se inteirando do assunto, que é um assunto importantíssimo, não só para Ribeirão Preto. Ele é importantíssimo para Ribeirão Preto, ele é importantíssimo para o nosso estado, para o nosso país e digo até para a América do Sul. Porque o aquífero, Luiz Rodrigo, para alguns seria um rio. Eu não estou dizendo aqui absolutamente que ele é um rio, porque ele se movimenta muito pouco, a coisa de alguns centímetros por ano. Para outros ele é um grande depósito de água, um grande depósito, não é o maior, subterrâneo, que esse depósito ele está numa caixa, a profundidade média dele é em torno de 300 metros de profundidade, e, logicamente, a sua área de afloramento, que é onde seria a recarga, né, em média a 80 metros de profundidade. Então, como eu havia te dizendo, é um dos aquíferos do país, né? Nós temos acima de 30 aquíferos no país. Não é o maior aquífero do país. Sem dúvida alguma, é uma água que a gente tem que preservar a todo custo, usar de forma conscienciosa, mas ele está presente, o aquífero Guarani, em 4 países, em 7 estados, e no estado de São Paulo, em 107 municípios. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade, Luiz Rodrigo, de fazer uma legislação específica para o aquífero Guarani, para a área de afloramento, de recarga, que poderia ser utilizada não só no município de Ribeirão Preto, mas para o estado de São Paulo, para todos os estados e até, eventualmente, para o Cone Sul, nesses 4 países, né, que é o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Quando a gente fala de aquífero Guarani, pessoal entender, quando a gente fala aquífero Guarani aqui em Ribeirão Preto, a gente leva a crer que é ali na Zona Leste, na Lagoa do Saibro, que muito se fala ali. Perfeito. Aquífero Guarani é só ali? Não, absolutamente. Né? Eu te dei mais ou menos uma extensão, né? 1,5 milhão de metros quadrados. Eu falo de pegando em Ribeirão Preto, perfeito. Né? Em Ribeirão Preto é a Zona Leste. A Zona Leste seria a área de recarga, de afloramento do aquífero Guarani, numa profundidade média de 80 metros. A Lagoa de Saibro, infelizmente, o que é dito em relação à Lagoa de Saibro, que seria o aquífero jorrando, isso absolutamente é verídico, isso é uma inverdade. Na realidade, para falar o português claro, isso é uma mentira. A Lagoa de Saibro é uma cava, e basta você olhar a carta do IBGE. Nós temos, inclusive, um trabalho que vem a carta de 79, que não existe corpo hídrico na Lagoa de Saibro. Então, aquilo é uma cava onde foi explorado o saibro há algumas décadas, né? Há quase 50 anos, e essa cava ela enche de água de chuva. Sem dúvida alguma, se não for artificialmente recarregado por água de chuva, ela vai secar, uma coisa óbvia. Porque depois da construção da Nestlé, toda a captação de água que vinha, por exemplo, daquele morro próximo ali, né? Ela ia para essa bacia, para essa cava, entendeu? Uma represa. E isso não acontece mais. As águas não acontece mais porque foi canalizada essa água. Então, sem dúvida alguma, a Lagoa de Saibro ela vai secar. Mas você fala de cava, né? Não é uma formação natural, com nascente de água, porque já fizemos até uma matéria lá, o programa Isso Aí já esteve lá na Lagoa do Saibro, já fez uma matéria e foi apontado ali como local onde seria uma nascente de água e por conta na época a prefeitura não está limpando as bocas de lobo, o lixo estaria indo ali para a próxima lagoa e estaria poluindo a nascente de água. Então, como é que é isso? Existe ou não nascente de água ali naquela região? Absolutamente, Rodrigo. Eu tenho que acreditar em alguma coisa e eu penso que o IBGE, sem dúvida alguma, é um instituto sério. Então, quando eu vou buscar, eu preciso buscar fonte. Então, a fonte que eu tenho é que na carta hídrica, absolutamente existe corpo d'água nesse local. Isso é um dado do IBGE? Exatamente. Ele tem como referência ainda hoje essa carta? Perfeitamente. A última pesquisa ali é de 79. É meio polêmico isso, né? Porque muita gente defende exatamente o contrário. A preservação do aquífero, né, sem dúvida alguma, eu duvido que haja alguém em Ribeirão Preto, seja morador, seja empreendedor, que seja contra a preservação ou uso sustentável do aquífero Guarani, né? Eu acho que a gente tem que achar uma solução. Inclusive, eu tive presente numa audiência pública que foi marcada agora no dia 21, na quarta-feira. Acredito que foi a primeira delas.
Acredito que outras audiências, sem dúvida alguma, infelizmente, tá? Talvez, não sei o que ocorreu, não havia presença maciça dos vereadores, o Ministério Público não estava presente, mas eu penso que outras audiências vão acontecer. Tinha bastante gente lá presenciando, né? Tinha uma quantidade razoável de pessoas, eu acredito que mais ou menos umas 150 pessoas, e houve uma polêmica num determinado momento e a gente sentiu, aqueles que querem o desenvolvimento sustentável da região, sentiu que estava muito direcionado à audiência e a gente, inclusive, se retirou, né? Nós fomos embora e vamos aguardar uma outra audiência para que a gente possa participar e, sem dúvida alguma, esclarecer tudo que a gente tem de conhecimento, tudo que a gente aprendeu. Tomara que outras pessoas também compareçam, né? Para que não haja tanta polêmica, a gente ache uma solução coerente. Meio termo, né? Sem dúvida. Porque crescimento sustentável é um equilíbrio, né? Entre o crescimento da população, da economia, com a preservação do meio ambiente, né? É um equilíbrio, né? Sem dúvida alguma, Luiz Rodrigo. Ribeirão Preto precisa preservar, fazer com que o uso da água seja sustentável. A água do aquífero, por exemplo, a água do aquífero, sem dúvida, ela não vai deixar de ser utilizada, no mínimo para consumo, né? A gente tem alguns problemas em Ribeirão Preto que eu acredito muito que vão ser solucionados. Eu penso que a administração hoje é uma administração séria. Infelizmente, a gente está vindo aí de 8 anos de uma administração que eu não acompanhei. Esse plano diretor anterior, eu penso que isso aí vai ser refeito completamente. Vai ser feito uma coisa séria, uma coisa sustentável, respeitando o meio ambiente. E com o desenvolvimento, a palavra é essa, desenvolvimento sustentável de uma área na Zona Leste que a gente teve a construção, por exemplo, de um mega trevo, que é um dos maiores trevos do país, da América Latina, né, que é o Trevão. Foram gastos mais de 100 milhões de reais. Ribeirão Preto hoje é sede da região metropolitana, são 34 municípios, né? Nós temos Mococa, ao final da Abrão a sede, que foi duplicada, que foram construídas marginais, né? Então, ficou muito bom ali. Ficou fantástico, né? Agora, você trouxe um material aí, você está virando um estudioso aí do aquífero. O que você trouxe de material para a gente ver? Vamos de imagem aí, que a gente possa esclarecer um pouco mais. Isso que a gente já conversou isso aqui inclusive, Guarani. Mas inclusive, enquanto ele pega lá, a gente vai fazer uma pausa. Enquanto ele pega aí o material, a gente volta em um minutinho. A Nona é especialista em artigos para o lar. Desde 2011 estamos empenhados em trazer para você a maior e melhor variedade em artigos para cama, mesa, banho e decoração. São produtos exclusivos para você que está decorando ou renovando a casa. Nossa política de preços e condições de pagamento são imbatíveis. Garantimos o melhor negócio. A Nona fica no Boulevard Rua Garibaldi 1376, telefone 3421-5001. Será um prazer tê-lo conosco. A política mexeu com o Ribeirão Pretano e provocou reflexão. Muitas notícias viraram polêmica e indignaram. E eu não vou fechar os olhos e nem tapar os ouvidos. E todas essas notícias foram registradas aqui. Continuarei atento aos fatos que acontecem aqui em Ribeirão Preto. E é por isso que eu digo: acorda, Ribeirão! TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Só na Diário você ouve os sucessos, as clássicas, aquelas que você mais gosta e as melhores promoções. Diário, o dia todo, todo dia. Olá, estamos de volta com o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo. Hoje nós estamos conversando com Paulo Maximiliano Junqueira Neto, ele que é advogado. Nós estamos conversando sobre o aquífero Guarani. No bloco anterior, nós conversamos um pouquinho sobre a formação do aquífero, se é ou não é zona de recarga aqui em Ribeirão Preto, se tem nascente lá na Lagoa do Saibro, zona leste de Ribeirão Preto. E ele separou um material. Vamos começar a ver o que ele tem aqui para mostrar para a gente. O que é essa imagem aí, Paulo? Aqui nós temos exatamente, Luiz Rodrigo, a carta do IBGE. Essa carta é de 79. Nesse local aqui nós temos exatamente as lagoas de Saibro, onde não há absolutamente a constatação de nenhum corpo hídrico.
Ou Essa seja, carta não está identificando... 1979, nós temos que não existe Lagoa do Saibro. Não existe água, não existe nascente, não existe corpo hídrico na Lagoa do Saibro. Aquilo é apenas e tão somente uma cava, um buraco que encheu com água pluvial. Isso é um dado do IBGE. Uma carta de 1979. Esse material vai ficar com você, vai ser entregue, sem dúvida alguma, a todos os vereadores, a todos os secretários. Esse material foi utilizado, Luiz Rodrigo, é interessante, tá? Porque existe uma ação civil pública que o Ministério Público intentou para que fosse criada uma APA. O que é uma APA? É uma área de proteção ambiental. O Ministério Público obteve uma liminar, a gente entrou nesse processo, primeiro fomos admitidos como terceiro e posteriormente a gente foi admitido como litisconsorte. A gente conseguiu no Tribunal de Justiça, né, por unanimidade, né, primeiro liminarmente, depois no voto de mérito, a gente conseguiu derrubar essa liminar, estamos discutindo e temos interesse total, sem dúvida alguma. Eu penso que o Ministério Público é uma instituição extremamente respeitada, com promotores de excepcional conhecimento, e a gente acha que vai chegar, inclusive, a um bom termo junto ao Ministério Público, fazer um acordo junto com a Prefeitura, com o Ministério Público e comigo, que estou como litisconsorte passivo. Mas nessa liminar que vocês conseguiram derrubar, qual é o objetivo da liminar? O Ministério Público havia conseguido a liminar para que essa área de proteção ambiental fosse congelada na Zona Leste. Aproximadamente 9 hectares. Lagoa do Saibro. A Lagoa do Saibro está inserida nesse contexto. Hoje, em função da gente ter derrubado essa liminar, os empreendimentos eles podem ser, sem dúvida alguma, aprovados na região, como foram agora. Então, até então, por força liminar, nada poderia ser desenvolvido na Zona Leste por conta da ação civil pública. Perfeitamente. Vocês recorreram no Tribunal de Justiça por votação unânime, cassaram essa liminar. E hoje pode se desenvolver os projetos dentro do plano diretor anterior estão sendo aprovados, como foram agora recentemente, um projeto excepcional da MRV e um outro projeto, se eu não me engano, de uma empresa aqui de Ribeirão também, chama Gaivotas o empreendimento. Excepcional os dois projetos, que vai trazer um desenvolvimento social, respeito ao meio ambiente e, sem dúvida alguma, também econômico, social, porque essas empresas todas têm muitos funcionários e isso precisa ser, o desenvolvimento precisa acontecer, Luiz, de maneira sustentável. Essa ação já transitou em julgado ou ela está em trâmite ainda? Não, hoje essa ação foi determinada uma perícia em toda a área e a fase atual é de nomeação do perito, nomeação de assistentes técnicos, mas eu acredito muito que a gente vai conseguir encerrar essa ação com um acordo com o Ministério Público. Agora, não sei se você tem aí, né? Porque esse, inclusive, é o meu objetivo, né? Esse processo que você está colocando aí dessa ação civil pública, qual o fundamento específico, se é que dá para citar, o fundamento específico que fez com que os ministros do Tribunal de Justiça revogassem, cassassem esse liminar? Eles se basearam exatamente nos estudos ambientais que vocês apresentaram? Perfeitamente. Foi apresentado um trabalho técnico, os nossos argumentos eles foram aceitos pelo Tribunal de Justiça. O Ministério Público se posiciona de que maneira nesse sentido? Agora nós estamos... Apesar dessa decisão do tribunal. Agora, nesse momento, nós estamos em fase de perícia e nós temos que dialogar com o Ministério Público para chegar num denominador comum e, a minha opinião é essa, acredito que vai ser a mesma do Ministério Público, que a gente encontre a forma de desenvolver a Zona Leste de forma sustentável. Você tinha mostrado também uma proposta aí, né? Porque você está preservando ali a Lagoa do Saibro, aquífero Guarani. Você tinha mostrado uma imagem para mim aqui no bastidor, relativo àquele corredor ambiental de preservação, que eu achei uma ideia bem bacana, que é uma proposta salutar e bacana. Eu gostaria que você pudesse mostrar para o pessoal acompanhar um pouquinho, né? Para ter uma noção de o que realmente é importante que se faça. Você disse que tem até uma parte, uma propriedade sua ali na região, que também você estaria voluntariamente disposto a desenvolver isso. Explique, pessoal, o que é essa imagem, o que é esse mapa aí. A gente vê um cordão verde, né? É um cordão verde longo. Explica pra gente, situa o que é que tem aí. Aqui é uma ideia nossa, sem dúvida alguma, que vai ser... Não é uma ideia nossa, a gente está participando de tudo isso, né? Essa área, toda essa área verde, todos os corpos hídricos
que a gente tem ali na região, que é o Córrego do Arantes, o Córrego do Você Tamanduá. fala, área verde é todo esse corredor aqui. Exatamente. Tá. Para você ter uma ideia, aqui são 61 quilômetros de córregos e rios. Toda essa área aqui, Exatamente. córregos e rios. Rio Pardo, Rio Mata Tamanduá, nativa, mata nativa. Mata Nativa, APP, e isso tudo ligado através de corredores. Isso para a fauna, para a flora e para o meio ambiente, também é uma opinião que eu tenho, seria fantástico. Então isso é um trabalho que está sendo efetuado, vai ser apresentado para todas as partes envolvidas, para que todo mundo possa opinar. Basicamente, então, como aqui é uma área muito grande, são muitas propriedades envolvidas, as matas às vezes não necessariamente estão conectadas, né? Perfeito. Ou se estão conectadas, às vezes as propriedades estão sendo usadas, os corredores estão utilizando essa área de corredor. Então a proposta é manter um corredor, fechar um corredor, para que toda essa população de animais silvestres possa circular ali e desenvolver a área. É basicamente Exatamente, Rodrigo. Exatamente. Isso O é corredor muito comum na ecológico Europa, né? ambiental. Isso é muito comum na Europa, porque Exatamente. aumenta, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo simplório, né? Se tem uma onça que vive nessa região aqui, às vezes ela fica ilhada, a gente vê muitos animais silvestres, onças, por exemplo, indo para a zona urbana porque não acha alimento, não acha espaço para ela se desenvolver e de repente com um corredor ela pode ampliar muito mais o seu habitat, né? Agora, você já pensou, Luiz Rodrigo, isso aqui nós estamos falando de Ribeirão Preto. Você imagina se a gente conseguir implantar isso em Ribeirão Preto e essa legislação, sem dúvida alguma, for aplicada em todos os outros municípios. A proteção, isso é muito importante que se diga, a proteção da Zona Leste ela já é muito superior. Nós temos 4 zonas, é óbvio, né, de desenvolvimento em Ribeirão Preto. A leste, a oeste, a norte e a sul. Nas outras 3 zonas, a proteção ambiental em relação à área verde é de 20%. Na Zona Leste, o mínimo que a gente está, sem dúvida alguma, propondo é 35%. Quase o dobro do que é Ou seja, aplicado na cidade toda. 75% a mais de proteção ambiental, de reserva florestal, de área verde, fora a área institucional, etc. Entendeu? Então seria o índice, ou o mínimo, ou o máximo, depende do ponto de vista, para que haja, sem dúvida alguma, o desenvolvimento econômico. Porque se você for passar de 35%, com mais área institucional, com mais os arruamentos, etc., você inviabiliza qualquer tipo de projeto. Você falando assim me joga ali em Curitiba, né? O prefeito lá de Curitiba, que é reconhecido nacionalmente, mundialmente, pelos trabalhos que vem desenvolvendo a prefeitura, ecológicos da prefeitura, né? Você tem um trabalho aí que ele está organizando. O que você fala aí um pouquinho? Uma imagem bacana, bonita e serve de referência, né? Isso aí, o que é? Aqui nós estamos falando de um projeto, de um desenvolvimento urbano sustentável. Uma proposta de projeto. Na Zona Leste, entendeu? Nós estamos falando de um dos melhores arquitetos do país, que é o Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba. Então, eu penso que é isso que o empreendedor, que o empresário está querendo trazer para Ribeirão Preto. A proposta seria nessa área aí, nesta área que seria ali na Zona Leste, em construção deste condomínio. Não é um condomínio, tá? É um projeto sustentável, urbanístico, entendeu? Isso vai vir com todos esses benefícios para a população de Ribeirão Preto. Essa represa aí no meio aí que tá bonita, essa área verde, isso aí já existe? Como é que é? Isso aqui é nominado de Córrego do Esgoto. Então, sem dúvida alguma, acho que até o nome vai ter que mudar. Vai ter que mudar, porque nós não vamos poder chamar uma área dessa excepcional, maravilhosa de Córrego do Esgoto. Pessoal, se localizar, aqui que tem construção, o que é essa área aqui? Aqui que é? O Recreio Itanhangá. Isso aqui é próximo da Hípica. Tá. Próximo da Hípica. Então ia valorizar muito a área, porque a gente vê que é bem urbanizado, é bem arvorizado, né? Com ruas largas. O que tem nesse projeto aí? O que difere de demais projetos urbanísticos? O que tem aí que você pode citar? Luiz Rodrigo, você percebe que aos corredores verdes, né? Aos corredores ligando nesse lago, nesse parque maravilhoso. Aqui nós temos 40% de preservação de área verde. Então é um projeto sustentável, é isso que está sendo apresentado e é isso que a gente quer,
sem dúvida alguma, que a Zona Leste tenha daqui para frente. Então, num possível entendimento de que esse posicionamento sobre a recarga do aquífero Guarani, uma possibilidade de reconhecimento que essa área de recarga do aquífero Guarani, ali da Lagoa do Saibro, venha abaixo, por conta de estudos ambientais, por conta de decisão da própria justiça, se isso vier abaixo, essa proposta seria a proposta que poderia ser aplicado lá na região, na Zona Leste, para desenvolver urbanisticamente aquela região. Uma proposta de ocupação, não só respeitando o meio ambiente, e tem mais coisa, viu, Luiz Rodrigo? Porque quando você deixa a área vazia, sem que ela seja aproveitada, a água da chuva, apenas 2% dela, de maneira genérica, infiltra nas áreas de recarga. Você pode fazer, tem várias técnicas que você pode aumentar e muito a absorção da água. Por exemplo, num telhado, se você captar essa água do telhado, através de calha, você percolar essa água no solo, passa para 12% a absorção desta água da chuva. Quer dizer, então a gente vai estar aumentando a capacidade, inclusive, de absorção e de recarga, do aquífero. Uma outra coisa importante, né, Rodrigo, que precisa ser dito, Ribeirão Preto usa basicamente quase 100% de água do aquífero para consumo e também para tudo, né? A gente precisa se conscientizar que é uma água mineral e que essa água não pode ser utilizada dessa forma. Que vem pelo que o DAERP distribui, aí está falando de água potável. Além da perda, que é muito grande, acho que a gente precisa fazer o uso consciente. Nós não podemos lavar, por exemplo, calçada com água mineral. Então, tem muita coisa que precisa ser modificada aqui em Ribeirão Preto. Acredito que essa administração vai mudar e vai fazer o bem para todos nós, né? O consumo consciente, então, na sua proposta seria deixar, né, e isso todo mundo já sabe, né, deixar de utilizar uma água boa, saudável, para ir para o esgoto, como usar no sanitário, como usar na torneira, né, para lavar quintal. Por que jogar uma água pura do aquífero Guarani e desperdiçar dessa forma? Seria muito mais sensato, então, que se forçasse a captação de água das chuvas para que seja destinado a esse tipo de atividade. Perfeito. Parece que, inclusive, há projeto na Câmara dos Vereadores nesse sentido. E, se Deus quiser, isso também vai ser aprovado. Bom, então, a gente tem que aguardar agora o Executivo preparar esse plano diretor. Acredito que vai ser um plano diretor que vai poder ser utilizado nos outros municípios, como exemplo para os outros municípios. Isso vai para a Câmara e, posteriormente, ainda a gente vai ter a lei de uso e ocupação do solo. Nesse momento, a gente estaria cuidando e tratando do plano diretor e de que forma ocupar a Zona Leste de Ribeirão Preto. Ok. Doutor, muito obrigado pela sua participação no programa. É isso aí. Com certeza esse tema é ainda polêmico, muita discussão vem pela frente, prós e contras, enfim. Essa é a democracia que a gente quer. É ouvir os dois lados, é discutir e chegar a um bem comum, que seja bom para todos. Nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo programa. Por que programa? É isso aí.